Que bom poder estar aqui mais uma vez e nós vamos nessa oportunidade comentar sobre a revista Betel. Ó, lição 4, terceiro trimestre de 2020. Vamos te dar um auxílio aí para você, de repente, poder juntar com o seu conteúdo que você já preparou aí para sua aula de domingo e ter aí, de repente, um subsídio a mais desse importante assunto. O tema é crise também, é oportunidade de recomeço. É sugestivo porque é o momento que nós estamos vivendo. E o que nós vamos fazer? Cruzar os braços ou nós vamos arregaçar as mangas e nos reinventarmos? Então, o assunto aí que nós vamos abordar está inserido no livro de Ruth, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8, 9, 16 e 20. Só que eu quero, antes da gente começar a comentar aqui, que o título aí, Fé, nos leva a lugares inimagináveis, eu quero traçar aqui um mapinha do texto que antecede esse texto que nós lemos, aquilo que a gente chama de contexto. Porque o texto vai dizer em Juízes, capítulo 1, vamos lá, Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os filhos, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Ruth era uma moabita. Se a gente analisar bem os textos, os moabitas, eles descendem de Ló. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 30. A gente vai achar esse problema. Assim como se a gente lê lá em Juízes capítulo 3, versículo 12, nós vamos ver que os moabitas também foram os opressores de Israel no período dos juízes. Precisou Deus levantar um juiz para poder libertar o povo de Deus das mãos dos moabitas. Nós vamos tentar encaixar isso aqui dentro da lição. Sem que a gente também não pode esquecer que nessa lição, quando o povo de Israel está vindo para conquistar Canaã, que eles chegam na campina de Moabe, Balaque, moabita. Está lá em Números, capítulo 22, do 1 ao 4. Balaque é moabita e ele contrata Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus. Você vê que havia um problema entre os israelitas e os moabitas. Todavia, esse período em que Elimeleque foi lá para Moabe, subentende que ele foi bem recebido lá. No dia em que os juízes, diz o texto, nos dias em que julgavam os juízes, isso pode ser um fator escriturístico para poder localizar a data do livro, mas ela não dá por certo quem seria esses juízes. Pode ser até que esse livro tenha sido escrito por Samuel, segundo a cultura judaica, bem posterior aí aos fatos acontecidos dos juízes. Samuel foi o último juiz. Então, deixa eu traçar aqui, olha só. Vamos desenhar aqui o mapinha. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, Lago da Galileia, Rio Jordão. Aqui nós temos o Mar Morto. Tá? Aqui é o Mar Morto. Deixa eu escrever aqui, ó. Mar Morto. Rio Jordão. Rio Jordão. E Lago da Galileia, Rio Jordão, Lago de Jordão. Mas não é esse o nosso foco. Aí nós temos aqui, ó,
Jerusalém. E nós temos aqui Belém. Belém. Aqui nós temos Moabe. O que faz Elimeleque com seus 2 filhos e a sua esposa? Eles saem daqui de Belém, ó, e vem para cá, para Moabe, o que compreende aí 80 quilômetros de viagem. 4 a 5 dias parando, descansando, até chegar em Moabe. Esse é aqui o trajeto traçado por Elimeleque e sua família. Então vamos nós. A fé nos leva em lugares inimagináveis. No livro de Ruth vemos a história de uma mulher que, após a morte de seu marido, viaja para Belém, acompanhando sua sogra Noemi, na esperança de que Deus poderia lhe proporcionar um novo tempo para suas vidas. O que leva elas para lá são a fome. Por quê? Porque Belém quer dizer casa do pão. Casa do pão, ó. Bet é igual a casa. Lerém igual a pão. A falta de pão em Belém, porque veio uma crise, era um período assim de altos e baixos, e pode ser uma grande seca que causou essa fome, fez com que eles se deslocassem e fossem para Moabe, onde eles viveram um período lá, e depois Noemi retornou, e nós vamos aqui comentar um pouquinho. A crise não é o seu fim, com certeza. A crise não é o seu fim. As crises, elas não vão ser uma, não serão 2, não serão 3. Nós enfrentaremos várias crises e elas serão benéficas para nós, para o nosso crescimento e o nosso amadurecimento. Ok? Então não é o fim, não se preocupe. As crises, elas vão te fazer crescer. Por exemplo, a resiliência, que é o poder de você sofrer uma ação e voltar a ser o seu tamanho original. Vou representar isso aqui pelo elástico. Ó. Veio a crise. Você pensa que vai morrer, você pensa que não vai sair dela, você pensa que não vai suportar. Passou a crise, você volta ao seu estado todavia com mais amadurecimento. Veio a crise, você acha que não vai suportar, que você vai morrer, que você vai naufragar. A crise passa, você sai dela mais forte. Isso é resiliência, o poder de suportar as crises. E isso envolve muita inteligência emocional. Você saber comandar suas emoções e se reinventar em períodos de crises. Nem sempre a melhor solução é fugir. Nem sempre a melhor solução é fugir, como eles fizeram. E para eles não foi muito saudável a saída deles dali. Porque ela voltou viúva, voltou sem os seus 2 filhos e decidida a voltar sozinha. Ruth, que foi perseverante, quis vir com ela. Nem sempre fugir é a solução. Às vezes a solução é encarar o problema e se reinventar dentro do problema. Por exemplo, a gente tem um outro período de crise envolvendo um grande personagem, que é Abraão. Ó.
Abrão estava em Betel, aí sobreveio uma grande crise. O que Abrão faz? Abrão desce, ó, para o Egito. Abraão desce ao Egito, que compreende aí aproximadamente uns 500 quilômetros. Abraão desce ao Egito para fugir da crise também. Aí você vai ler lá, Gênesis capítulo 12, versículo 10, que Abraão acarretou vários problemas para a vida dele, tentando fugir da crise. Às vezes na crise, não tomar decisão é a melhor saída. Porque, às vezes, decisões em crises tornam-se decisões impensadas. Então, por isso que no momento de crise, pense muito bem para tomar uma decisão. Para depois não vir um arrependimento e desembocar em várias sequelas. Ok? Então saiba fazer as escolhas certas. Uma escolha assertiva. Ruth deixa para trás os deuses pagãos e sabiamente atenta para os ensinamentos de Noemi, sua sogra. Eles vão retornar lá de Moabe e a sua sogra vem junto. Essa decisão de Ruth é extremamente inteligente. Extremamente inteligente Ruth querer voltar, se apegar à sua sogra, e ela entrou na genealogia de Jesus justamente por a sua decisão. Essa foi uma decisão assertiva de Ruth. Acabou a crise lá, eu vou voltar junto. Estou contigo. Teu Deus é meu Deus e teu povo é o meu povo. Toma decisões sábias. As decisões sábias não nos geram arrependimento. Caminhe com alguém que te aproxime de Deus. Olha que coisa importante. Amigos que são amigos são aquelas pessoas que nos aproximam de Deus. Que nos ajude nós a chegarmos a Deus. Por exemplo, Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 33, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então ande com pessoas que te eleve para próximo de Deus, que te faça andar mais com Deus. Pessoas que gostam de orar, pessoas que gostam de ler a palavra, pessoas que gostam de estudar, pessoas que falam coisas que promove o Evangelho, promove Deus, promove o Espírito Santo. Saiba escolher suas amizades. Provérbios 13, versículo 20, disse o sábio: anda com sábio e será sábio, porque o amigo ou o companheiro do tolo será afligido junto com ele. Então, saber andar, tem um adágio popular aí muito utilizado, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Escolha, selecione as suas amizades, selecione elas, filtre elas, para você não se arrepender e de repente amanhã tá com problemas por causa das escolhas erradas de pessoas que você se aproximou e que aparentemente eram amigos e não eram. Isso aí é muito relevante. Superando a crise. Gente, diante da crise muitos ficam vulneráveis, sem saber o que fazer. E muitas pessoas têm medo de fazer escolhas erradas e acabam sofrendo mais tarde. Verdade. Fazer escolhas erradas pode te causar danos irreparáveis posteriormente. Não tome decisões sem orar, não tome decisões sem perguntar a Deus,
não tome decisões sem meditar na palavra de Deus. Está num momento de crise, porque o pior momento da crise não é quando ela está no meu exterior, é quando ela está dentro de mim. Porque quando a crise está dentro de mim, ela me mata por dentro, ela me sufoca, ela ofusca Deus em mim. E isso faz com que eu tome decisões fora da direção de Deus. Então, saiba que na hora da crise, saber fazer as escolhas de tomada de decisões para amanhã não vir um arrependimento. Quando o arrependimento vem e eles são reparáveis, sem problema nenhum. Mas às vezes o arrependimento vem por causas que não tem como mais reparar, por perdas irreparáveis. Então pontua bem para poder tomar as decisões positivas. Movidas por fé, mesmo na crise. Já estou aí no ponto 2, esse subponto aí 2.1. Movidas por fé, mesmo na crise. Por exemplo, Abrão, quando ele chega a Betel, vindo de Harã, Abrão, ele vem sendo direcionado por Deus. Deus chama Abrão e Abrão vai para Harã, não dá para a gente desenhar aqui, a gente já está com esse desenho. Mas quem sabe uma outra oportunidade, uma outra lição. Ele chega em Betel, onde ele edifica um altar, na direção de Deus. Mas quando ele vem para o Egito, ele vem fora da direção de Deus. Leia lá Gênesis capítulo 12, versículo 10. Ele vem fora da direção de Deus, ocasiona vários males na vida dele, ele leva sequelas do Egito que geram problemas seríssimos na vida familiar de Abraão. Até aqui, até Betel, Deus viu Abraão. Deus coordenou a geografia de Abraão. De Betel para o Egito, Abraão fez por conta própria. E aí se acarretou muitos males e muitos problemas. Voltou do Egito, todavia com sequelas. E sequelas que o arrastaram no longo da sua vida. Inclusive dando um mau exemplo para o seu próprio filho, que teve atitudes muito semelhantes à do seu pai, o seu filho Isaque. Se mova por fé, pela direção de Deus e nunca pelo seu achismo. É bom a gente também ponderar isso aí. 2.2. Nas crises, faça as escolhas em Deus. Acabamos de falar isso aqui. Faça as escolhas em Deus. Orientação divina é o ponto-chave. Ok? E no mundo tereis aflições. Jesus chama os seus discípulos no final do seu sermão, ali em João capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: eu tenho-vos dito isto para que tenhais paz em mim. No mundo tereis ou passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, tem de coragem, força, arranque daqui de dentro, força. Porque quem venceu, quem teve experiências amargas como Jesus e venceu e coordenou a sua inteligência emocional, o seu mundo interno muito bem, ele que falou assim, ó, tem de bom ânimo, tem de coragem, eu venci. Ou seja, é o exemplo, é o modelo para que nós possamos tomá-lo e praticar. Quem fala aqui para nós termos bom ânimo, porque teríamos aflições, as aflições estão no pacote do cristianismo, não existe cristianismo sem aflição. E não só no cristianismo, o homem em si ele passa por aflições. Mas passar por aflições com Jesus, a gente consegue assimilar melhor e gerenciar melhor essas aflições e principalmente o que acontece dentro de nós. O que acontece dentro de nós é muito relevante para a gente poder tomar decisões sábias. Porque se a crise tomar conta de nós, do nosso interior, possuir o nosso ser, aí a gente vamos tomar decisões drásticas.
Então é importante a gente ponderar isso aí, que as aflições elas estão no pacote do mundo, sendo o homem crente ou não crente, sendo homens da igreja ou não, servindo ou não servindo a Deus, as aflições elas estão no pacote. Tá bom? E o 3, ó, recomeçar é preciso. Recomeçar é preciso. Não entregue os pontos. Recomece. Eu quero contar uma história aqui, que no início do século XX, no início do século XX, nós estamos no século XXI, no início do século XX, um homem nasceu numa cidade do Japão. Com seus 15 anos ele saiu e foi para Tóquio trabalhar. Trabalhou numa oficina automotiva. Depois ele retornou para sua cidade decidido a abrir a sua própria oficina e a fabricar suas próprias peças. Esse homem trabalhou, construiu sua oficina, e quando saiu para oferecer as suas peças não foram aceitas. Não teve boa aceitação no mercado. O que esse homem fez? Desistiu? Não. Não, de jeito nenhum. Recomeçar é preciso. Ele volta para a escola, estuda mais 2 anos, se especializa mais, porque às vezes o momento é de se especializar. Ele volta, reabre a sua oficina, volta a fabricar suas peças, e as suas peças agora são de grande aceitação no mercado. Só que na Segunda Guerra Mundial, na década de 40, esse homem tem a sua oficina por 2 vezes bombardeada. E você vai pensar assim, ele desistiu. Não, ele não desistiu. Ele reconstruiu a sua oficina e continuou o seu trabalho. Mas na própria década de 40 sobreveio um terremoto e mais uma vez a sua oficina foi destruída. E aí a gente pode pensar, dessa vez foi a gota d'água, esse homem jogou a toalha. Ele deve ter pensado, o inimigo está furioso, o Satanás se levantou. Não! Talvez se ele conhecesse o Evangelho, principalmente o Evangelho onde se atribui tudo ao Satanás, ele teria recuado. Ele teria atribuído aos momentos adversos dele a fúria do inimigo. Só que não. Destruiu o terremoto, ele reconstruiu a sua oficina de novo. Voltou a trabalhar. Só que quando termina a Segunda Guerra Mundial, há uma grande crise de combustível no Japão. A história diz isso. E esse homem e todos os outros não tinham como sair para ir para os grandes centros comprar peças, comprar comida. O que esse homem fez? Esse homem pegou a sua bicicleta, adaptou um motor na sua bicicleta e saiu para comprar o que ele precisava. Aquela bicicleta motorizada foi um sucesso. Todo mundo queria o motor desse homem. E esse homem arrebentou nas vendas de motores que ele não conseguiu suprir a necessidade dos pedidos. Quem era esse homem? Soichiro Honda. Hoje, talvez uma das maiores empresas, ou se não a maior empresa automobilística do mundo. Uma história de persistência, uma história de resiliência, uma história de não entregar os pontos, de não retroceder, de não recuar, de não voltar, de prosseguir acreditando no seu ideal. É o ponto 3, ó. Recomeçar é preciso. É preciso recomeçar. Desistir, jamais. A morte chegou sem piedade na família de Noemi, então ela toma a atitude de voltar para Belém. Chegou a morte, veio os problemas todos, ela decide então retornar. Ouviu falar que lá agora o pão tinha voltado para casa,
tinha pão na casa, então vamos voltar para lá, porque lá chegou o pão, lá é a minha terra, lá o meu povo está lá, meu Deus é de lá e eu vou retornar para lá. Então ela recomeça, trazendo algumas marcas. Por quê? Porque a gente vê no texto que quando ela chega, ela pede para ser chamada de Mara. Porque ela diz que o Todo-Poderoso tinha causado grandes amarguras a ela. Pensa bem, quando a gente começa a tributar a Deus nossos momentos difíceis, terceirizá-los para Deus, isso causa um dano dentro de nós. A gente não assume a nossa culpa, a gente não consegue compreender a soberania divina, a gente não atenta para os planos de Deus e a gente terceiriza jogando os nossos momentos difíceis na conta de Deus. Isso causa um mal-estar entre eu e Deus, entre você e Deus. Parece que Noemi volta meio amargurada. Um ponto para a gente atentarmos nessa lição é que as nossas experiências amargas, elas não podem nos tornar pessoas amargas. Não é porque eu tive uma experiência amarga que eu tenho que ser amargo e amargurar a sua vida toda vez que eu te encontrar e ser apelidado como aquela pessoa amarga, porque as circunstâncias adversas amargou-me e agora eu sou um amargo em potencial. A inteligência emocional ela é fundamental para a gente conseguir gerenciar esses conflitos internos dentro de nós e com o conhecimento de Deus, compreender e encaixá-los na soberania de Deus. É Deus treinando. Quando não for Deus treinando, é a emboscada que eu mesmo me meti. Mesmo assim, me metendo nelas, alguma coisa eu posso trazer de positiva. E não lamuriar, reclamar, adubar a minha emoção com adubo da reclamação, que é insuportável. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que reclama o tempo todo, que chora o tempo todo, que lamenta o tempo todo. E quanto mais ele lamenta, quanto mais ele reclama da situação, mais ele aduba a miséria da sua emoção. Pior ele fica. Então, olhe e tire coisas positivas, aprendizados, mesmo que os momentos adversos sejam escolha nossa. Porque pode ser um momento adverso ser a nossa escolha, e pode ser um momento adverso um trabalhar de Deus. Seja uma escolha nossa, seja um trabalhar de Deus, ou seja até uma provação do adversário, há algo para nós extrairmos de positivo e sairmos mais fortes e não mais fracos. Tudo bem? Então vamos lá. O milagre do recomeço, recomeçar é preciso, não esqueça. E toda ação gera uma reação. Ruth, impactada pelo testemunho da vida de sua sogra, ao chegar em Belém, logo se dispôs a ir ao campo para colher espigas, demonstrando ser uma mulher de iniciativa. A atitude de Ruth em sair de Moabe, terra da idolatria, de luto, de incerteza, e escolher ir com Noemi para Belém, a casa do pão, trouxe para ambas a vitória esperada. Ruth se desprendeu do orgulho e da altivez, reconhecendo a soberania de Deus e dando passos importantes, os quais fizeram a diferença no desenrolar da história. Mulher de atitude. Muitas das vezes o que falta é atitude. Muitas das vezes o que falta em nós é postura. É posicionamento. Porque se eu não me posiciono, eu me posiciono. Deu para entender? Se eu não me posiciono, eu me posiciono. Se eu tenho que tomar um posicionamento contra algumas coisas, teria que ser contra. E eu não tomei o posicionamento, logo eu me posicionei a favor. Então se eu não me posiciono, eu me posiciono.
Posicionamento é o que falta. Essa mulher tinha. Tanto aqui quando ela decide ir, pegar os rabiscos das colheitas, quanto quando ela decide voltar com a sua sogra. Posicionamento. Pega aí, de repente, aí é uma das tônicas dessa lição. Falta em muita gente isso, posicionamento. Às vezes a gente fica sofrendo de autocomiseração, querendo que as pessoas fiquem com pena da gente, com cuidado de nós, tadinho, coitadinho. Falta posicionamento. E essa mulher era de garra, ela teve isso e isso revolucionou a vida dela e a história dela, que vocês conhecem. E o 3:3, depois da tempestade, vem o quê? A bonança. Noemi e Ruth, em meio às turbulentas tempestades, decidem voltar para Belém. Interessante que na presença de Deus sempre há fartura de alegrias. Ruth reconheceu a Deus como seu refúgio e fortaleza e semeou bondade, altruísmo e fidelidade em meio à crise. E teve uma farta colheita de sua decisão e atitude. Boaz, procedendo conforme a lei, diante do testemunho, casa-se com Ruth. Dessa união nasce Obed, e então Ruth entra na genealogia de Jesus. Não existe coroa sem cruz. Não existe caminho sem curva. Tem que ter a curva. Não existe pódio sem lágrimas. Não existe um grande campeão que não tenha perdido no início. Depois da tempestade vem a bonança. Depois das perdas vem a colheita. Depois das lágrimas vem a colheita. As tempestades nos fazem bem. Se nós não passássemos por nada difíceis, por momento algum, nós não aprenderíamos a sentir a dor do nosso próximo. As pessoas mais experimentadas em dor, que essa dor não se tornou uma pessoa amarga, mas que ela soube filtrar e canalizar as dores para outro lado, são as pessoas que mais amam. São as pessoas que mais ajudam, são as pessoas que mais sentem a dor, são as pessoas mais empáticas, porque elas passaram por dores, elas sabem o que é dor, mas a dor fez com que ela curasse outros e não que ela fizesse feridas nos outros. Isso é uma bonança depois da tempestade. Para concluir, através da história de Ruth, aprendemos a reconhecer a soberania e o cuidado de Deus em meio à adversidade da vida. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Por maior que seja a nossa luta, o nosso problema, creia. Creia que Deus está no controle, está no comando. Não desanime, não entregue os pontos, não jogue a toalha. Creia que Deus é conosco, que Deus há de nos abençoar e nos dar vitória. Tá aí, lição 4 da revista Betel. Até a próxima. Vamos tentar fazer a próxima aula também para a próxima semana. Ok? Aguardo vocês. Comenta aí, compartilham. E aperta aí o sininho, dá um like. Que Deus há de nos abençoar a cada dia mais, nos dando vitória e força para nós vencermos as lutas do nosso dia a dia. Até a próxima. Fique com Deus.